Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis 4, mas antes de começar, já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve se você ainda não estiver inscrito no nosso canal e depois não esquece de comentar e compartilhar, tá bom? Então vamos nessa, começar o nosso estudo. A queda descrita lá em Gênesis 3 foi o nosso último estudo, né? Então, se você ainda não assistiu, clica no card que está aparecendo na parte superior do vídeo e vai lá conferir, tá? Entender a queda, a ação do mal, né? A tática do maligno, da serpente, quem é a serpente, quem é Satanás, é bem importante para a gente compreender aqui essa nova fase do nosso estudo, que é quando a humanidade ela já está no mundo caído, né? Aqui nós já vamos iniciar no pós-queda. Mas vamos lá, dar início à nossa introdução. Bem, primeiro a gente precisa relembrar que Adão e Eva foram criados, né, por Deus, o único Deus criador, que fez todas as coisas. E aqui eu já vou adiantando para vocês que a palavra criador eu só vou utilizar para Deus, tá? Quando se tratar de alguma coisa que o homem fez, eu vou usar a palavra inventor, porque criador a gente vai compreender no decorrer da Bíblia que é somente Deus. Então ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, nos colocou em jardim, né, e nos deu domínio sobre todas as coisas que haviam sido criadas aqui na terra, incluindo os animais. A única regra ou restrição, como você preferir, era de que Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foi justamente isso que eles fizeram, né? Eva foi enganada pela serpente e comeu do fruto, deu para Adão, que também desobedeceu a Deus, e aí isso desencadeou, né, a morte espiritual e posteriormente física de nós, seres humanos, a entrada do pecado e do mal no mundo, né, já que antes a gente tinha o conhecimento do bem, Deus fez todas as coisas boas, Deus estava presente, ele ia toda a viração do dia, ele estava com Adão e Eva, então eles tinham acesso ao conhecimento provindo de Deus, né? A gente tem que entender uma coisa bem importante, Deus ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o conhecimento. Mas o conhecimento de Deus não vem pela prática, ou seja, Deus não é um Deus mau, ele não pratica o mal, né? Ele conhece, ele sabe o que o mal existe porque ele tem o conhecimento total sobre todas as coisas. Isso é um pouco difícil de entrar na nossa mente, mas é importante que a gente pense a respeito disso. Quando o ser humano ele come da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, ele passa a conhecer de forma prática, né? Em vez de ele aprender ali com Deus sobre todas as coisas, ele passa a vivenciar o bem e o mal. E essa ainda é, né, a nossa situação atual. Então, nesse mundo, nós estamos vivenciando tanto o bem quanto o mal e devemos escolher um lado, né? A gente precisa escolher um lado, mas mais na frente a gente vai entender o porquê disso. Então, aqui no capítulo 4, gente, a gente vai começar a ver o desenvolvimento do mal na humanidade, né? Também vamos ver o desenvolvimento da sociedade, né? Que começa aqui com a geração dos filhos de Adão e Eva. Então, nós vamos ouvir falar sobre os 3 primogênitos deles, né? Que são Caim, Abel e Sete. E tudo isso aqui nesse capítulo 4. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Esse versículo, gente, ele já começa solucionando um assunto que tem sido bem polêmico ultimamente, né? Na internet, algumas pessoas começaram a postar um ensino que é completamente distinto da Bíblia, tá? Onde eles afirmam que a semente da serpente foi literalmente, né, uma relação sexual que Eva teve com Satanás e daí gerou Caim, né? Mas isso não é verdade. A Bíblia nos mostra, já no primeiro versículo do capítulo 4, que Caim ele foi gerado através de uma relação entre Adão e Eva, e não entre Eva e a serpente. Então já cai por terra isso aí. Se você já viu esses vídeos e ficou na dúvida e tal, saibam que o melhor lugar para encontrar as respostas é na Bíblia. E agora a gente já tem a resposta, né?
Caim foi filho literal de Adão e Eva. A semente da serpente, ela se dá pelos frutos, né? Pelo fruto do mal, por você ceder ao mal, se render ao mal. Então, são filhos de Satanás aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, que não buscam Deus, que não querem obedecer seus mandamentos, que não querem andar conforme, né, a vontade de Deus. Mas nós vamos entender isso melhor nos próximos versículos. Então, nós vemos aqui a gratidão de Eva para com Deus, quando ela fala, né? Com auxílio do Senhor tive um filho homem, se expressa aqui com a ajuda de Deus, graças a Deus, né? Ela teve um filho homem, então ela se lembrou de render graças ao Senhor. Ela soube desde o princípio que o dom da vida, o poder de gerar filhos, ele vem do Senhor. E aí ela deu o nome do primeiro filho de Caim, que significa, a gente pode traduzir como possessão. Como se ele fosse valorizado acima de tudo, algo desse tipo, sabe? Já o segundo filho, ela chamou Abel, né? Que significa fraqueza, vaidade, tristeza, lamentação. É importante a gente se atentar, né, a esses significados dos nomes, porque eles normalmente estão relacionados à personalidade da pessoa ou até mesmo ao propósito dela aqui na Terra. Alguns estudiosos, gente, a título de curiosidade, né, eles acreditam que Caim e Abel possam ter sido gêmeos, mas isso não fica bem explícito aqui na Bíblia não, tá? Então, são só suposições. Para finalizar esses versículos, né, a gente vê aqui que eles tomaram rumos bem diferentes relacionados ao trabalho, né? Enquanto Caim, ele tá mais seguindo a agricultura ali, plantando, colhendo, Abel já segue na vida pastoral, né, cuidando ali das ovelhas, das cabras. Então é isso, vamos seguir para os próximos versículos. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, ambos fizeram, né, uma oferta ao Senhor. Eu vejo aqui que todos os dois quiseram agradar a Deus de alguma forma, então cada um ofereceu aquilo que geraram com seu trabalho. No entanto, a gente consegue perceber aqui que não fica explícito no texto que Caim ele deu das suas primícias, né? Mas Abel sim. E também, apesar dos dois parecerem querer agradar a Deus, nós não sabemos com qual intenção cada um foi a Deus, né? Podia ser um ato de gratidão, né? Um ato de amor ou um ato de interesse, né? Então a gente não sabe, mas Deus sabia, porque Ele sonda os corações e conhece a intenção, né, de cada ser humano. Também não há nenhuma menção de altar, né? Então a gente não sabe aqui nesse início como que eles faziam para levar uma oferta ao Senhor e também não sabíamos como que eles sabiam quando uma oferta tinha sido aceita ou não pelo Senhor. Alguns acreditam que caía fogo do céu, né, e consumia ali a oferta que Deus aceitava, mas isso não fica claro aqui na palavra não. Então, agora a palavra que foi traduzida para nós como oferta, né? Ela servia para expressar gratidão, o efeito da reconciliação com o Senhor e da adoração. Então, a gente vê que o presente que foi oferecido por Caim, ele não foi recebido pelo Senhor. E não há uma explicação do porquê, né, dessa rejeição. O autor de Hebreus, ele dá uma explicação inspirada da diferença entre as duas ofertas. Esta explicação ela centraliza-se sobre a diferença do espírito manifestado pelos dois homens. Sendo Abel um homem de fé, veio com o espírito correto e adorou da maneira agradável a Deus. Então, como eu falei anteriormente, a gente não sabe com qual intenção, né, cada um deles foi, mas a gente consegue ter uma ideia disso no decorrer da história, né, porque a gente vai ver um coração já mais endurecido, mais pecaminoso em relação a Caim. Então, talvez Caim ele tenha ido com a intenção errada até Deus, né, para fazer essa oferta. E Deus não aceitou a oferta de Caim, até porque Deus não é obrigado a aceitar nada, né, gente? Mas não foi uma atitude de desprezo com Caim, não. Eu vejo mais isso como uma advertência do Senhor, né, ele disciplinando ali Caim para que ele ande no caminho certo e tenha as intenções corretas, mas vamos ver isso nos próximos versículos. A reação que a gente vê de Caim, né,
essa recusa de Deus pela sua oferta já demonstra um pouco ali do caráter dele, do que ele estava escondendo dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? E as nossas emoções, elas são um reflexo daquilo que a gente tem semeado dentro de nós, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa reação instantânea de Caim, né, ela demonstra pra gente algumas coisas a respeito do seu temperamento, do seu caráter, comportamento, né? Como, por exemplo, o orgulho, né? O orgulho ferido, ele causa isso, né? Essa irritação, essa ira, né? Ele pode ter se sentido rejeitado também ou afrontado, mas aí a gente vê o resultado disso como algo, né, que deixou ele descontente. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui Deus ele observa o comportamento de Caim, né, e responde e questiona Caim a respeito disso, mas também o instrui. Não fica claro aqui de que forma Deus falou com Caim, né? Se foi um sonho, se foi uma visão, se foi de forma auditível, visível, a gente não sabe. O mais importante é que ele falou. Assim como Deus, né, ele fez com Adão e Eva, questionando eles a respeito da desobediência, ele também questiona aqui Caim. Então a gente vê que isso é algo da natureza de Deus, né? Nos questionar a fim de ser misericordioso conosco, para que a gente venha a se arrepender, venha a confessar os nossos pecados para Ele, as nossas iniquidades. Então Deus ele sempre vem com esses questionamentos a fim de nos ajudar, né? De nos levar ao perdão. Quando o mal, o desejo mal ou os maus pensamentos, eles começam a ser gerados dentro de nós sempre vamos ter, né, aquela voz de Deus, mesmo que interior, que não seja auditível exteriormente, mas a voz interior, ela sempre nos questiona a respeito dessas coisas, né, para que a gente faça um autoexame, para que a gente pense e reflita a respeito disso e saia, né, desses caminhos tortuosos. Mas para além dos questionamentos, né, Deus ele também alerta e adverte, né? Quando ele diz que saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui Deus deixou Caim ciente de que havia um perigo, havia algo que poderia acontecer de ruim, né? Mas também deu a solução, ou seja, ele deveria se dominar e não deixar que o pecado, que o mal, né, que o pensamento pecaminoso conquistasse ele. E aqui entra o domínio próprio, né, porque Deus nos deu domínio próprio. Então ele diz, né, cabe a você, Caim, deve se dominar, porque você tem esse poder, eu lhe dei governo sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, né, para que você tome as suas próprias decisões. E isso, gente, serve pra gente também, a gente precisa se dominar, nós não podemos nos deixar levar pelos desejos da carne, pelos pensamentos pecaminosos, pelo mal. Não, nós temos força para nos dominar, porque Deus ele nos deu, né, esse governo sobre as nossas vidas. Então, alinhada com a palavra de Deus, eu repito, cabe a nós nos dominarmos e não deixar que o pecado nos conquiste. Amém? Vamos seguir para o próximo versículo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E assim aconteceu o primeiro homicídio na história da humanidade. A gente consegue enxergar, né, pelo fato de Caim ele ter chamado o irmão para ir até determinado local, que esse foi um assassinato premeditado, né? Então ele planejou, né, fazer isso com Abel. Então ele já foi para aquele local, já convidou o irmão com essa má intenção na mente. Os nossos sentimentos e emoções, e respectivamente, né, o nosso coração e a nossa mente, eles estão estritamente ligados ao bem e ao mal. Nós vamos ter pensamentos e emoções que são bons e que são ruins e que vão desencadear boas e más obras na nossa vida, né? Depende do que a gente alimentar. Então é muito importante que a gente sempre se questione, sempre pense a respeito deles, para que a gente possa discernir entre o bem e o mal e fazer a escolha certa, né? Optar pelo bem e não deixar que o mal cresça dentro de nós a ponto de resultar, né, em obras do mal, em iniquidades.
Mas, apesar da advertência de Deus, não foi isso que Caim fez, né? Ele se deixou dominar pela inveja, pela ira, pelo orgulho e resolveu que a solução, né, para tudo aquilo que ele estava sentindo, para que ele voltasse a ter ânimo, talvez, seria dar fim à vida do seu irmão. Ou seja, os sentimentos, os pensamentos maus que ele alimentou dentro de si geraram essa obra maligna, né? Causaram a morte de Abel pelas mãos do próprio Caim. Só esse versículo já nos traz, né, um ensinamento grandioso, que é não ceder ao mal. Toda vez que a gente se deixa dominar pelo mal, a gente comete pecado e gera iniquidade. Então, nós nos assemelhamos, né, a filhos do maligno. Mas sigamos para os próximos versículos. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Toda vez que eu leio esse versículo, eu fico chocada com a audácia de Caim de dar uma resposta dessa a Deus. Eu não sei se você tem, assim, esse mesmo sentimento, mas eu fico admirada, né, com o fato de Deus não se abalar com essa resposta, não se irar e não mudar o seu caráter, né, misericordioso, bondoso, amoroso, por causa do modo ofensivo e eu acho que até desrespeitoso, né, com que Caim o trata, mesmo estando completamente errado, mesmo depois de fazer, né, cometer um assassinato contra o seu próprio irmão. Agora, mais uma vez, a gente pode ver aqui nesse versículo, né, que Deus faz aquela famosa pergunta retórica, onde ele já sabe a resposta, como ele fez lá com Adão e Eva, apenas para que eles pudessem, né, assumir a culpa, assumir a responsabilidade sobre seus atos, que não foi o caso lá e também não é o caso aqui de Caim, né? Como a gente viu, Deus sabia exatamente onde Abel estava, o que tinha acontecido, né? Tanto que ele segue, após a resposta de Caim, falando que o sangue de Abel estava clamando. Mas ele esperava, né, ao falar com Caim, receber uma confissão. Deus, ele sempre espera que a gente chegue até ele, né, a fim de que a gente confesse os nossos pecados, para que ele possa liberar perdão sobre nós. Então, isso é muito importante da gente observar que esse é o modo de Deus agir desde o princípio, né? Aguardar que a gente chegue até ele para confessar os nossos maus atos, os nossos pecados, né? As nossas obras malignas. Também dá para perceber aqui como o pecado, né, e o mal, eles endurecem o coração, porque foi isso que aconteceu com Caim. O coração dele ficou endurecido para com Deus, né, ele se tornou rebelde. A resposta que ele dá é uma resposta horrível e também demonstra, assim, uma falsidade, ou seja, um pecado leva a outro. Claro que ele sabia onde Abel estava, claro que ele sabia o que ele tinha feito e ele vai e mente, né? E finge que nada aconteceu diante de Deus. Então a tendência que a gente pode ver aqui é que quando você tenta cobrir um pecado, você acaba cometendo outro. Você usa um pecado para cobrir o outro, como ele usou aqui, né? Ele não confessou o seu pecado e foi falso, foi mentiroso para com Deus. Agora, esse clamor a que Deus se refere aqui ao falar com Caim, ele se trata de um clamor do sangue pela justiça, né? Então, os crimes, os pecados, tudo que a gente comete aqui acaba gerando um clamor por justiça. E Deus, ele está atento a esse clamor, gente, e ele vai fazer justiça, vai chegar o tempo do julgamento. Mas vamos seguir aqui na palavra. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, depois do julgamento, chegamos ao castigo. Tudo que a gente faz aqui gera consequências. Elas podem ser consequências boas ou ruins. Então, tanto o mal gera o castigo e maldição, quanto o bem gera bênçãos, né, e benefícios para a nossa vida. Há sempre essa ação e reação, né? É a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você planta, você vai colher, seja em qualquer esfera da sua vida. E não foi diferente com Caim, né? Ele plantou o mal e colheu o castigo.
Como ele matou Caim sobre a terra, né, e o sangue de Caim foi derramado sobre ela, o castigo dele também foi relacionado à terra. Então, ele já não conseguiria mais obter dela alimento, né, obter dela uma boa colheita. Vale lembrar também que esse era o trabalho de Caim, né? Ele cultivava a terra e a partir de agora ele não teria mais resultados desse cultivo, né? Ela não ia mais dar sustento para ele através dessa atividade. Então ele teria que mudar de atividade de trabalho também. Não só pelo o seu sustento seria prejudicado, mas o seu trabalho. E não só isso, né? O castigo também disse que ele seria um fugitivo, né? Andaria errante pelo mundo, estava condenado ao exílio, né? Isso pode significar também que ele ficaria apartado da sua família, né? Uma vez que ele seria fugitivo, porque ele assassinou seu irmão, seus parentes iriam ser contra ele, né? Então ele não poderia se manter ali naquele núcleo familiar, ia ter que fugir dali, mas também ia ter que estar fugindo da terra, porque a terra não vai dar alimento para ele, não vai gerar, não vai ser frutífera, né, para ele. E eu acredito também seja um tipo de fuga espiritual, já que não houve arrependimento, né, a culpa podia perseguir ele, fugiria então de Deus, né, do próprio Deus, da presença de Deus. Mas vamos ler mais alguns versículos. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. É nítida a falta de arrependimento de Caim, né? Ele recebe aqui o julgamento e a punição de Deus, e tudo com que ele se preocupa é com sua própria vida, né? Com preservar sua própria vida. A gente pode perceber aqui que provavelmente existiam mais pessoas, né, mais descendentes de Adão e Eva, visto que ele sugere aqui que outras pessoas, né, podiam encontrá-lo e matá-lo. Então Caim ele estava muito mais preocupado com seu castigo, né, com a sentença que veio sobre ele, do que com o seu pecado. Vamos seguir para mais um versículo. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Mais uma vez a gente vê a misericórdia de Deus aqui, né? E dessa vez numa via dupla, tanto por Caim, né, que apesar de ter sido culpado, ele é um homicida, mas ainda assim Deus colocou esse sinal a fim de proteger Caim, né, para que outros não viessem a matá-lo, mas também pelas pessoas, para que elas não viessem a ter esse sentimento de vingança ou praticar uma vingança, né? E assim cometeriam pecados de assassinato também, e é um looping sem fim, né? Se todo mundo fosse vingar, isso nunca ia acabar. Então Deus, para preservar não só Caim, mas toda a humanidade, ele vai e coloca esse sinal em Caim e decreta, né, uma punição para aquele que for contra a ordem de Deus de não matar Caim. Não fica claro que tipo de sinal foi esse, nem dá-se a entender que esse sinal ia ser seguido, né, e acompanhar os descendentes de Caim, não, tá? Esse sinal aqui na Bíblia, ele mostra que é algo que foi dado somente a Caim e que representava de alguma forma, né, a proteção de Deus sobre ele ou o impedimento, né, que Deus tinha dado uma ordem de Deus para que ele não fosse morto por ninguém, assassinado por ninguém. Esse sinal, ele não foi uma maldição como alguns costumam ensinar, né, gente? A gente consegue ver claramente aí que foi um ato de misericórdia de Deus. Uma curiosidade sobre essa terra de Nod é que alguns estudiosos, né, eles consideram que ela pode não ser uma área, uma localização literal, né? Mas sim um lugar de peregrinação ou de fuga, já que é assim que é traduzido, né, esse nome Nod. Porém, eu não creio dessa forma, porque nesse versículo bíblico a gente consegue ver que há uma localização, né? Ele diz ao leste do Jardim do Éden. Então, parece para mim, a meu ver, representar sim um local específico, uma área específica, uma direção, pelo menos uma direção, né? Outro ponto importante desse versículo é que a gente lê que Caim ele se afasta da presença de Deus e vai para esta nova terra. Ou seja, ele decide não estar na presença de Deus, estar distante, longe da presença de Deus. Essa é uma escolha que foi feita por Caim.
A gente não sabe se ele fez isso, né? Se ele se afastou da presença de Deus por culpa, por orgulho, por estar irado, mas a gente consegue saber que não foi Deus que mandou ele sair da sua presença. Foi o próprio Caim que fez essa escolha. Vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Então, para finalizar esse relato de Caim, né, a Bíblia nos mostra um pouco sobre a sua descendência. O relato bíblico ele não nos diz quem foi a esposa de Caim, mas como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, ela foi provavelmente uma irmã ou sobrinha dele, algum parente próximo, né? A gente sabe que as descendências elas são contadas pelos filhos e filhos homens primogênitos. Então, os subsequentes, né, os filhos homens que não são primogênitos e as mulheres, elas não são contadas na árvore genealógica aqui das descendências da Bíblia. Acredito também por ser uma quantidade muito grande, né, de pessoas e não ia dar aí para caber num livro. Mas o fato é que a gente não tem como ter uma dimensão de quantos filhos Adão e Eva tiveram. Provavelmente eles tiveram muitos filhos, né, para que pudesse povoar a terra aí. Um aspecto interessante que a gente vai estudar com essa descendência de Caim é como eles se desenvolveram, né, socialmente. E para começar, a gente já vê que o próprio Caim, né, ele foi o fundador da primeira cidade descrita na Bíblia e, consequentemente, da primeira cidade fundada pela humanidade. Alguns estudiosos acreditam que ele fundou a primeira cidade, né, com o intuito de se proteger, uma vez que ele tinha saído ali da presença de Deus e, consequentemente, não usufruía da proteção divina, né, não queria buscar a proteção divina, ele tentou fazer isso por si próprio, entende? Talvez numa tentativa de ser autossuficiente ou independente de Deus, né, já que ele estava construindo ali uma família que viria a ser uma sociedade, né, e ele estava iniciando isso fora da presença do Senhor. Agora, voltando à genealogia dele, ela é apresentada aqui até a sexta geração, né? Como as pessoas mencionadas, elas parecem ter sido os filhos mais velhos, eles teriam sido os sucessivos governantes da cidade de Enoque, provavelmente. E cada um em seus respectivos tempos seriam possuidores de poder e influência. Foi em cidades que a humanidade fez o maior progresso social de todos os tempos e vários descendentes de Caim eles se destacaram pelo seu gênio inventivo. Mas a gente consegue ver melhor isso nos próximos versículos. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Então aqui nós temos a árvore genealógica de Caim, né? Caim que gerou Enoque, que gerou Irade, que gerou Meujael, que gerou Metusael, que gerou Lameque. E em Lameque nós temos aí a descrição de 3 de seus filhos, né? Talvez eles 3 tenham sido citados aqui no relato bíblico, né, por terem obras que foram relevantes para o desenvolvimento, né, da humanidade, que auxiliaram, né, vieram aí a acrescentar de alguma forma a humanidade. Vamos então estudar um pouco mais sobre essas informações, né, que a gente encontra no relato da descendência de Caim. Então vamos lá, Caim, o primeiro do seu clã, né, ele foi o fundador da cidade, da primeira cidade, que levou o nome do seu primogênito Enoque, né, como a gente já viu. Entre os seus descendentes, né, na sexta geração, a gente tem Lameque. Ele foi o primeiro bígamo descrito na Bíblia, né, então ele é o primeiro homem a ter 2 esposas, conforme o relato bíblico, o que indica que no princípio, né, os primeiros casais eles eram monogâmicos, um homem e uma mulher, assim como Deus institui, né, desde o princípio de tudo, uma vez que ele cria um homem e uma mulher para dar continuidade aí à humanidade. Então a gente pode considerar que Lameque ele já começa aí, né, ferindo os princípios, né, bíblicos, o princípio da criação de Deus ao escolher ter 2 esposas. Dessa bigamia de Lameque são gerados 3 filhos homens aqui relatados pela Bíblia, né?
Jabal, ele é mencionado como o pai, né, dos que habitam em tendas e criam gados. A palavra pai aqui é no sentido de que ele foi o primeiro, né? Como a gente sabe que a criação de gado provavelmente ela é um pouco anterior a Jabal, por conta de Abel, né? Ele já ter ali o seu rebanho de ovelhas e tal. Então eu acredito que a questão aqui seja a vida nômade, né? Não só eu, mas muitos estudiosos, eles entram nesse consenso que ele foi o primeiro, né, em estar aí associado a essa vida mais nômade. Já o seu irmão Jubal, ele é mencionado como o primeiro entre aqueles que manejam, né, a harpa e a flauta. Pode ser que eles tivessem mais instrumentos musicais, né, mas usaram a harpa e a flauta como uma figura de linguagem, né, como uma ilustração da música, né? Eles eram músicos. Esse manejo, ele está mais relacionado a tocar mesmo, né, a utilizar os instrumentos do que a criar, ou melhor, do que a inventar os instrumentos. E por fim, nós temos o último irmão, né, que é o Tubal-Caim, que ele foi, a gente pode considerar que ele foi o inventor das obras de bronze e de ferro, né? Então aqui, gente, a gente já pode ver um grande desenvolvimento, né, tanto social com as cidades, quanto cultural, quanto até mesmo tecnológico ou científico, né, com as invenções aí de Tubal-Caim. Mas é um grande pulo, um grande avanço, né, dentro desse clã da humanidade. Acho que é importante ressaltar que o fato de Caim ele ter pecado, né, não significa que todos os seus descendentes pecaram, tá, gente? Isso não fica explícito na Bíblia, não. Podem ter tido filhos que seguiram a Deus e filhos que não seguiram. O fato é que há no meio deles, né, um desenvolvimento muito mais humano do que espiritual. Enquanto que a gente vai ver que na descendência de Sete, né, o destaque é para o desenvolvimento espiritual. Provavelmente pelo fato de que eles não saíram da presença, né? Eles estavam debaixo da presença do Senhor, enquanto Caim resolveu se afastar. O que também não significa que todos os filhos de Sete se mantiveram, né, fiéis diante de Deus, mas que é através da linhagem dele que vem Cristo, isso é um fato. O desenvolvimento humano nas diversas áreas, seja ela social, cultural ou científica, ele é muito bom, desde que seja usado da maneira correta para o bem, porque nós sabemos que o conhecimento ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, o desenvolvimento, tudo aquilo que é gerado pelo conhecimento, ele deve ser utilizado para o bem. Ele não é mal em si, mas ele pode ser utilizado de forma má. Mas vamos seguir no nosso estudo. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aqui a gente já consegue ver que já havia uma certa violência, né, dentro da humanidade, ali dentro da sociedade, desde aquela época, porque se alguém machucou ou feriu a Lameque, significava que haviam atos violentos entre eles. O que não justifica ele matar essas pessoas, né? Então, assim, não há um consenso sobre esse versículo entre os estudiosos. Alguns acreditam que ele matou em legítima defesa e outros não. O fato é que acredita-se que há um assassinato aqui, na verdade, um duplo assassinato. E Lameque parece se gabar ou se garantir, né, por trás da proteção divina. Ele dá a entender nesse versículo de que ele pode cometer esses assassinatos, ou ele pode cometer pecados, porque Deus irá perdoá-lo. Mais uma vez, não há arrependimento, né? Parece mais que ele está se sentindo livre para pecar, porque Deus irá perdoá-lo. O que não é muito diferente, né, do que muitos de nós acreditamos hoje em dia. Muitas pessoas, por conta de estarmos debaixo da graça, né, que veio por meio de Jesus Cristo, elas acham que podem pecar à vontade porque Cristo já pagou lá na cruz. E não funciona assim, né, gente? A ideia é que nós nos arrependamos e paremos de cometer os nossos pecados, né? Uma curiosidade, né, que aqui a gente vê a primeira menção ao perdão nessa perspectiva de 70 vezes 7, né? Que é dito também por Cristo no Novo Testamento, né, quando os discípulos questionam ele quantas vezes devem perdoar os seus irmãos, se é 7 vezes. E ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Então, nós vamos encontrar bastante essa referência aí na palavra do Senhor. Mas sigamos para o próximo versículo. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo:
Deus me concebeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Após ter um dos seus filhos assassinados e o outro virar um fugitivo errante pelo mundo, né? Deus trouxe esperança para o coração de Adão e Eva ao fazer com que nascesse mais um descendente, né, deles, que é o Sete. Esse nome significa destinado ou estabelecido, e foi exatamente isso que ele foi, né? Ele foi estabelecido ou destinado a assumir o trabalho e a missão de Abel. Caim, ele perdeu esse direito, né, de levar adiante a sublime esperança divina, e Sete, ele veio para assumir a responsabilidade e o privilégio sobre os seus ombros, né? Através da linhagem dele, Deus realizou suas promessas. O primogênito de Sete, né, ele já é descrito aqui nesses versículos, foi Enos, e nesse mesmo período começou-se a invocar o nome do Senhor. A gente não sabe bem o que exatamente eles querem dizer com invocar o nome do Senhor. Pode ser uma espécie de culto nova, e para alguns estudiosos também eles acreditam que seja a origem da oração pública, né, e da adoração espiritual, onde se invocava o nome do Deus eterno, né, e também implicava, assim, se a gente for pensar direitinho, essa podia ser uma boa demonstração, né, da busca deles por Deus, da busca deles pela presença do Senhor, e também do seu desenvolvimento espiritual. Bem, então chegamos ao final do nosso estudo. Dessa vez nós não vamos ter considerações finais aqui no vídeo. As considerações finais eu vou postar lá no nosso grupo de estudo no Telegram, no decorrer da semana. Então, se você ainda não está lá, aproveita para se inscrever e participar. Basta você ir na descrição do vídeo e clicar no link do grupo e você já vai estar participando, tá? Mas antes de sair desse vídeo, não esquece, curte aqui, comenta, me diz o que você achou desse estudo, compartilha com outros irmãos em Cristo, tá? Para que essa palavra ela chegue em mais e mais pessoas, para que esse estudo seja propagado, tá bom? Seja um colaborador do reino e me ajude nisso, tá? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e muito obrigada por ver esse vídeo. Até o próximo estudo. Tchau, tchau!